fazer como o professor Eugênio, né? Vou retomar da minha fala. Eu acho que a gente potencializa a atenção primária quando a gente induz, de fato, a lógica não procedimental, como o professor traz aqui, e traz, de fato, para a realidade do território. A realidade de cuidado, e claro que essas equipes precisam ter capacidade técnica, inclusive, para serem mais resolutivas. Mas não é só capacidade técnica, elas precisam ter equipamentos minimamente ali em capacidade estrutural para dar conta das demandas do território. Porque a gente precisa ter apoio diagnóstico, a gente vai precisar de ter uma segunda opinião formativa, enfim. E a gente, para ter esse cuidado com essa qualidade, saindo da lógica, eu concordo 100% com o professor Eugênio, mercantilista, procedimental, da gente estar sempre induzindo uma prática, né, que é o pay for service que ele traz. E é uma lógica que o PNHS trabalhou por muito tempo e hoje está vivenciando a consequência disso, e é algo que a gente já construiu enquanto Ministério da Saúde para a atenção primária, exatamente pensando em médio e longo prazo. Eu não posso induzir a base desse cuidado, a principal porta de entrada do SUS, numa lógica de procedimentos, numa lógica de quanto mais consultas eu faço, melhora o meu cuidado. Pelo contrário, uma boa consulta feita, às vezes eu não preciso nem da segunda, mas eu preciso ouvir o paciente, eu preciso acolher, entender de fato qual é aquela real necessidade. E quando a gente sai um pouco dessa lógica, a gente entra numa construção que a gente veio trabalhando aí nos últimos meses, e a gente tem chamado de indução de boas práticas. Não é nada de fato diferente do que o professor trouxe em relação a modelos de atenção e olhando principalmente para as condições crônicas, que acho que o professor Eugênio traz com muita propriedade, quando ele traz que condição crônica não é doença crônica. A gente tem a lógica de um conceito mais ampliado, e quando eu falo de condição crônica, eu estou falando de uma gestante. Durante a gestação, ela está numa condição crônica. Vai perpassar aquele período gestacional, entrar no puerpério, enfim. E não necessariamente é uma doença, não é uma patologia crônica. Então, eu acho que quando a gente trabalha isso com as equipes, a gente empodera as equipes, tanto com conhecimento técnico, mas com ferramentas para dar conta dessa demanda no território, a gente consegue trabalhar essa resolutividade. E eu acho que precisa ficar muito claro que é necessário, sim, a gente investir em hospitais, em unidades de pronto atendimento, em maternidades, em centros de reabilitação, em centros oncológicos. A gente precisa desses investimentos, a gente precisa que esses estabelecimentos funcionem na rede de atenção à saúde, mas a gente precisa regular o acesso até eles. E se a gente não tem uma atenção primária de fato resolutiva, que realmente dê conta das necessidades, as demandas, as principais demandas e prevalências daquele território, daquela população, a gente vai continuar empurrando para o segundo nível de atenção. Consequentemente, vai empurrar para o nível hospitalar. E a gente vê isso em cascata. E a gente está sofrendo esse cenário agora em 2025, mas se a gente recapitula na construção do SUS em 88, a gente sai de uma lógica de inâmbios, realmente de indigentes. Se você não era trabalhador, você não tinha de fato acesso, pelo menos não acesso gratuito, era uma lógica de coparticipação. E a gente vem para um modelo universal de realmente acesso universal, cuidado integral, com equidade, olhando ali para as populações. A gente realmente evolui muito no sistema que a gente acredita, deseja, que é o SUS, mas a gente deixou a desejar na lógica de qualificar, potencializar essas equipes que estavam lá na base do território. E acho que a pandemia trouxe isso com muita veemência, quando a gente viu muitos casos de condições crônicas agudizando, principalmente durante o período da pandemia pela Covid-19, e uma inabilidade, inclusive, das próprias equipes de atenção primária em entender que era responsabilidade delas também dar conta daquela demanda naquele momento específico em que a gente tinha uma sobrecarga de leitos e de unidades especializadas por conta da Covid. E se eu tivesse equipes realmente mais potentes, com maior capacidade instalada e estrutural, eu talvez pudesse ter dado conta de alguns casos de melhor forma, ao invés de levar para o próximo nível de atenção.